Como é que um Deus santo, todo-poderoso, onipotente, onipresente, que faz tudo segundo o conselho da sua vontade, como é que ele permitiu o mal? A resposta para isso é: nós não sabemos. Essa é uma resposta boa, né? Mas, sim, mas qual a relação que existe entre Deus e o mal? Isso aí nós precisamos afirmar, né? Que não existe nenhuma relação entre Deus e o mal. Olha esse texto de Abacuque aqui, que ele é tão puro de olhos que não pode ver o mal. Tá ok? Então, ele tolera os maus porque ele tem um plano, que é um plano que há muito mistério a respeito do plano, quanto à execução dele, mas que é muito claro que Deus quer chamar pessoas, que vai trazer pessoas para viverem com ele eternamente. E ele vai punir o mal, e ele já puniu o mal de certa forma, mas ele vai fazer isso de uma forma mais global. Tá? Então, nós temos a primeira questão do problema do mal é que nós não sabemos como ele entrou. A segunda questão é que nós não sabemos como é que um Deus santo permitiu. Mas nós temos que afirmar que Deus não tem nenhuma relação com o mal. Tá bom? E nós vamos ver algumas coisas que nós já sabemos. Só para a gente reforçar a ideia de que a origem do mal se deu fora de Deus e fora da vontade de Deus. Então, nós já vimos que o homem foi criado em santidade. Não é isso? A gente tem esses textos aqui que nós já estudamos, que viu Deus que tudo era muito bom. A Bíblia diz que Deus fez o homem reto. Né? A Bíblia diz que tudo que Deus criou é bom. Então, nós temos evidências bíblicas bem simples que afirmam que Deus não é o autor do pecado. Como o pecado entrou na esfera criada, nós não sabemos. Mas Deus não é o autor do pecado. E nós sabemos que o primeiro relato que há a respeito do pecado, eles estão em Isaías e Ezequiel. Vocês lembram ainda das passagens? Ezequiel 28 e Isaías 14. Né? Que eles são as bases que provam, né, que o pecado foi criado por este anjo. E quando nós lemos sobre a serpente em Gênesis e vemos em Apocalipse, a gente pode concluir sobre a autoria do pecado. Nós já vimos isso em angelologia, não é isso? Mas tem um texto que fez parte da nossa leitura de hoje, eu acho. Vocês lembram desse texto que foi lido hoje? Na nossa leitura diária? Ele diz assim: Eu, Senhor, Senhor, deixa eu fazer uma coisa aqui. A luz e as trevas. Eu crio o mal. Não está aqui escrito, olha. Então, muitas pessoas podem dizer o seguinte: está aqui Deus afirmando que ele cria o mal. Né? Então, esse verso, como diz aqui o texto, tem sido usado como um argumento contra a santidade de Deus. Né? E eles dizem
Se Deus cria o mal conforme o texto, Deus está associado ao mal. Mas eu queria que os irmãos percebessem que é a resposta adequada para esse texto, que esta passagem, elas são esses clássicos paralelos da literatura hebraica, e que ele diz assim: eu formo a luz e crio as trevas. Então, isso aqui, eles estão em oposição, luz e trevas. Quando ele vai fazer o paralelo, ele utiliza o mesmo recurso, que chama recurso de contraste. Luz e trevas. Paz e mal. A ideia aqui é que a gente deve entender este mal como oposição à paz, da mesma forma que cria trevas em oposição à luz. Então, este mal aqui, e ele fala isso para Israel, deve ser entendido como o rompimento da paz. Deus trazendo nações para que Israel fosse penalizada e não que este mal seja um problema moral. Deve ser entendido como contrastes, da mesma forma dos termos trevas e luz. O texto explica bem isso aqui. Eu estou só fazendo os pontos salientes para que a gente exclua a ideia que este mal aqui reporta-se ao mal moral. O que seria o mal moral? Alguém pode me dar um exemplo de mal moral? Pode dar exemplo aí de um mal. Eu vou dar um exemplo de um mal físico, tá? Para separar. Por exemplo, quando houve seca em Israel. Isto é um mal físico, um mal natural, né? Porque ele não implica que isto é contra a santidade de Deus. O mal moral envolve obrigatoriamente pecado. Por isso que as pessoas querem utilizar este termo mal para dizer que Deus cria o mal moral. O mal moral, por exemplo, Davi, quando adulterou com Batseba, ele cometeu um mal moral. Quando ele... Cobiça, ódio. Como? Cobiça, ódio. Isso, cobiça, ódio. Isso. Quando ele vai, Davi, e ele se fez de louco diante de um rei, ele estava cometendo uma ilusão, uma mentira. Aquilo também é um mal moral. Quando ele tenta embriagar Urias, o marido de Batseba, aquela tentativa dele, por trás, tinha um mal moral. Mas a ação de fazer com que Urias se embriagasse, não obrigatoriamente era um mal moral. Então, o mal moral são ações contra a santidade de Deus. Então, este texto aqui, se por acaso alguém colocar para os irmãos, é dizer que ele deve ser analisado como uma literatura paralela, que ele utiliza contrastes. O primeiro paralelo, é um paralelo, mas o primeiro termo paralelo, ele utiliza luz e trevas como contraste. O segundo, ele vai usar mal e paz como contrastes.
Então, a gente deve entender o mal como um contraste da paz, como uma ação que trouxe guerra e não que trouxe pecado. Tá ok? E tem um texto aqui do Berkoff, que esse aqui é um teólogo presbiteriano, que ele fala algo muito interessante que os irmãos poderiam ler depois, quando ele diz: não se deve confundir pecado com mal físico, com aquilo que é danoso ou calamitoso. Por exemplo, a pessoa promover um tipo de mal, de dano ao outro, né? Bater no outro. Isso é um mal, mas não é um mal moral. Né? Por exemplo, a pessoa adoecer, a pessoa está mal, mas esse não é um mal moral. Ok? Então, o quarto aqui, item, eu estou na página 5, tá bom. Se nós tivermos condições de... Mas ninguém tem condição, não. Tá. Era nós conseguimos concluir esta semana. Eu não sei se nós teremos condições, não. Tá. Então, qual é o significado do pecado? Então, existe eu coloquei aqui, uma realidade de expressões multiformes da depravação. Existem vários termos que nós vamos verificar sobre pecado. Mas o fundamental do pecado é este termo aqui. A ideia de errar o alvo. O pecado é como se Deus tivesse criado a humanidade, criado as suas criaturas, e o pecado fez com que eles perdessem o alvo, o propósito. Então, tanto no Velho Testamento quanto no Novo Testamento, a ideia principal, a palavra principal, que é hamartia, é errar o alvo. Tem várias outras ideias aqui. Tem até anomia, que significa quebra de lei, mas eu queria uma aqui sobre anarquia, tropeço moral, retidão e justiça. Eu acho que eu tirei o anarquia, é porque eu queria que os irmãos vissem. Tá ok? Então, a ideia fundamental de pecado, o significado é este: errar o alvo. Tá bom? E nós vamos ver o que o pecado expressa e nós encerraremos, porque já passou da hora para o irmão Mário. Tá bom? Não, então nós vamos fazer o seguinte: nós vamos encerrar, porque realmente já são 9 horas para a gente, mas para o irmão Mário já são 10 horas da noite. Então, irmãos, a gente vai iniciar o nosso próxima aula a partir do que o pecado expressa, tá bom? Nós temos vários itens ainda aqui para tratar, mas nós encerraremos hoje neste ponto. Tá bom, irmão? Então, vamos... Não esqueceu de gravar, né? Esqueci, não. Dessa vez eu não posso esquecer. Não, para amanhã. Para amanhã. Deixa eu voltar aqui. Tá, deixa eu... Eu estou apanhando aqui, mas eu já resolvi isso aqui. Deixa eu primeiro parar aqui. O vermelho ali é... Ah, tá.